As profundezas do oceano vastas, insondáveis. Elas escondem segredos. Elas sussurram sobre criaturas invisíveis. Um nome ecoa através da história: Leviatã. Essa entidade monstruosa tem assombrado a imaginação da humanidade por milênios. O Leviatã representa a força bruta e indomável da natureza. Mas será que o Leviatã é meramente uma lenda? A ideia do Leviatã inspira admiração e terror. Ela nos lembra que existem forças no universo além do nosso controle. Ao longo da história, as culturas têm lutado com a imagem do Leviatã. A busca para desvendar o mistério do Leviatã nos leva a uma jornada. Exploraremos textos antigos, crenças culturais e hipóteses científicas. Junte-se a nós enquanto descemos as profundezas desse enigma duradouro. A Bíblia, especificamente o Antigo Testamento, fornece o relato mais vívido do Leviatã. No livro de Jó, o Leviatã é descrito como um monstro marinho temível. Suas escamas são impenetráveis. Seu hálito incendeia. Seus olhos queimam como o sol da manhã. Jó encontra o Leviatã quando questiona a justiça de Deus. A criatura serve como um lembrete severo do poder avassalador de Deus. Nesses textos, o Leviatã não é simplesmente uma besta aterrorizante. Ele representa o caos e as forças primordiais que Deus subjugou. Sua derrota simboliza o triunfo do bem sobre o mal. Deus, o Criador, reina supremo até mesmo sobre as criaturas mais formidáveis. A influência do Leviatã se estende muito além da Bíblia. Mitos e lendas de todo o mundo apresentam criaturas marinhas monstruosas semelhantes. Essas criaturas compartilham características comuns: tamanho imenso, forma serpentina e uma presença aterrorizante. Essas semelhanças sugerem um fascínio humano universal pelos mistérios das profundezas. A mitologia nórdica fala do Kraken, um cefalópode colossal que podia arrastar navios para a destruição. O folclore japonês conta sobre Ikushi, um peixe gigante cujo corpo podia formar ilhas inteiras. Os astecas temiam Cipactli, uma criatura marinha monstruosa com dentes afiados e uma boca enorme. Essas criaturas, como o Leviatã, incorporam o poder imprevisível e frequentemente perigoso do mundo natural. Esses paralelos entre culturas levantam questões intrigantes. Será que esses mitos se originam de encontros reais com grandes animais marinhos? Ou será que representam algo mais profundo na psique humana, um medo primal do desconhecido? A resposta talvez esteja em algum lugar entre os dois. Embora o Leviatã seja frequentemente relegado ao reino do mito, alguns cientistas e pesquisadores têm procurado baseá-lo na realidade. Seria possível que as lendas fossem baseadas em encontros com criaturas reais, conhecidas ou extintas? Vários candidatos foram propostos, cada um oferecendo um vislumbre tentador das possíveis origens da lenda do Leviatã. Uma teoria aponta para répteis marinhos pré-históricos como o Mosasaurus ou o Kronosaurus. Essas criaturas, que viveram durante a era dos dinossauros, possuíam o tamanho e a ferocidade para inspirar histórias de monstros marinhos. Restos fossilizados dessas criaturas são um testemunho de seu poder. Suas mandíbulas maciças e dentes afiados poderiam facilmente esmagar presas. Outra teoria sugere que avistamentos de lulas gigantes, algumas das quais podem atingir tamanhos enormes, podem ter contribuído para a lenda do Leviatã. As lulas gigantes vivem em profundidades extremas, tornando-as raramente vistas por humanos. Essa natureza elusiva só aumenta seu misticismo. Seriam essas criaturas esquivas a fonte de antigos contos de marinheiros? Seção 5. O Leviatã ainda poderia existir? Avistamentos modernos e mistérios. Mesmo hoje, histórias de monstros marinhos persistem. Relatos de criaturas gigantes e não identificadas à espreita nos oceanos continuam a surgir. Enquanto muitos são descartados como boatos ou identificações errôneas,
Alguns permanecem inexplicados, alimentando a especulação de que o Leviatã, ou algo parecido, ainda possa estar à espreita nas profundezas. A vastidão do oceano permanece em grande parte inexplorada. Novas espécies são descobertas regularmente. Não é totalmente implausível que um grande animal marinho desconhecido, talvez até mesmo uma população sobrevivente de uma espécie considerada extinta, possa existir. Tal descoberta revolucionaria nossa compreensão da biologia marinha. Esses relatos modernos, embora frequentemente carentes de evidências concretas, mantêm viva a lenda do Leviatã. Eles nos lembram que o oceano é um reino vasto e misterioso, cheio de possibilidades que continuam a desafiar nossa compreensão do mundo natural. Seção 6. O Leviatã na arte e na literatura. Um testamento ao terror e à admiração. A imagem duradoura do Leviatã não se limitou a textos antigos e folclore. Ela encontrou seu caminho na arte, na literatura e na cultura popular. Artistas e escritores exploram temas de caos, criação e a luta humana contra a natureza. Uma das representações mais famosas do Leviatã está em Moby Dick de Herman Melville. A baleia branca gigante compartilha características do Leviatã, tamanho, poder e mistério. Moby Dick representa o poder impressionante e indiferente da natureza. De esculturas antigas a filmes modernos, o Leviatã captura a imaginação. Sua imagem evoca admiração e terror, lembrando-nos da vastidão do desconhecido. Seja mito ou realidade, a influência do Leviatã é inegável. Seção 7. O fascínio duradouro do Leviatã. Uma reflexão. A persistência da lenda do Leviatã, desde as escrituras antigas até os avistamentos modernos, fala de um fascínio humano profundo pelo desconhecido. O Leviatã incorpora o poder e o mistério do mundo natural, uma força tanto aterrorizante quanto inspiradora. Sua imagem serviu como um símbolo potente na religião, na mitologia e na arte, refletindo nossa busca contínua para entender nosso lugar em um universo vasto e frequentemente imprevisível. Talvez o verdadeiro poder do Leviatã não esteja em seus atributos físicos, mas em sua capacidade de evocar um senso de maravilha e humildade. Ele nos lembra que existem forças além do nosso controle, mistérios que podem nunca ser totalmente compreendidos. Em um mundo obcecado pela lógica e pela razão, o Leviatã nos chama a abraçar o desconhecido, a reconhecer os limites do nosso conhecimento e a apreciar a vastidão da criação. Seção 8. Profundezas sem resposta. O mistério permanece. Ao concluirmos nossa exploração do Leviatã, ficamos com mais perguntas do que respostas. Essa criatura era real ou imaginária? Um produto de nossos medos mais profundos ou um vislumbre de uma realidade oculta? A resposta, como o próprio oceano, permanece elusiva, envolta em mistério. Mas talvez seja precisamente aí que reside o fascínio do Leviatã. É nas perguntas sem resposta, nas possibilidades tentadoras, que nossa imaginação é verdadeiramente inflamada. Embora a ciência possa um dia fornecer respostas conclusivas, a lenda do Leviatã provavelmente perdurará. Ela serve como um lembrete de que o mundo está cheio de maravilhas ainda a serem descobertas, e que alguns mistérios é melhor deixar inexplorados. As profundezas do oceano, como as profundezas de nossa imaginação, guardam segredos que podem nunca ser totalmente revelados. E nessa incerteza, nesse abraço ao desconhecido, reside o fascínio duradouro do Leviatã.